Muito bem, meus amigos, Lúcio Andreotti aqui do Movimento Policiais Liberais. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o indiciamento, um ato juridicamente irrelevante, inútil, burocrático, usado como marketing midiático, podendo ser usado ainda como ferramenta para a corrupção. Quando você vê essas notícias, o que você pensa? Ah, esses caras se ferraram, né? Vão ser presos, já era. Mas será que é isso mesmo? Afinal, quais são os desdobramentos, quais as consequências de um indiciamento? Antes de falar disso, vamos entender, afinal, o que é o indiciamento. O indiciamento nada mais é do que o registro feito pela polícia de que um investigado, na opinião do delegado responsável pelo inquérito, é o autor daquele fato criminal apurado. Ocorre que o tal indiciamento não é previsto no Código de Processo Penal. O CPP cita apenas a palavra indiciado ao se referir a quem a investigação encontrou indícios de autoria. Sendo assim, o ato de indiciar alguém é totalmente irrelevante, pois não há qualquer desdobramento do ponto de vista jurídico. Quando ouvimos na imprensa que fulano de tal foi indiciado pela polícia, tendemos a pensar que fulano é o culpado e que ele se deu mal, foi pego e deverá ser preso ou punido de alguma maneira. Quando na realidade, fulano de tal ser indiciado não tem influência nenhuma na decisão de denunciar do Ministério Público, muito menos na decisão de condenar por parte do Judiciário. Ou seja, o indiciamento por si só não gera processo nem condenação, ou seja, não significa absolutamente nada. Caberá ao Ministério Público analisar os fatos narrados no inquérito policial e os indícios nele expostos para decidir se caberá a denúncia para aí sim haver um processo criminal contra fulano de tal. Embora a Lei 12.830 de 2013 tenha vindo para dispor sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, mencionando o indiciamento no artigo 2º, parágrafo 6º, não alterou em absolutamente nada a irrelevância processual do indiciamento. Até porque, se tivesse interferido nos atos do Ministério Público ou do Poder Judiciário, obviamente seria inconstitucional, pois um ato da polícia não pode ter ascendência sobre a competência do Ministério Público e do Poder Judiciário. Na prática, o ato do indiciamento tem 3 efeitos nefastos e negativos. O primeiro é a existência de mais uma burocracia no já burocrático inquérito policial, que faz a polícia alocar recursos humanos e materiais e faz os policiais perderem tempo para fazer algo inútil. O segundo efeito é a possibilidade de usar tal instrumento como ferramenta para corrupção ou para manchar reputações na opinião pública. Embora não tenha qualquer consequência jurídica para o indiciado, este fica com seus registros policiais marcados como indiciado, mesmo que ele não venha nem a ser denunciado pelo MP ou condenado pelo judiciário. Com isso, cria-se uma indústria do indiciamento, onde maus policiais ameaçam indiciar a pessoa, maculando seu nome, caso ela não pague propina, por exemplo. É muito comum 2 casos idênticos no inquérito policial terminar com o indiciamento em um e sem o indiciamento no outro, já que o delegado tem o poder discricionário de indiciar ou não um investigado. O terceiro efeito nefasto é a judicialização desnecessária ocasionada pelo indiciamento, já que muitas vezes a defesa do investigado ingressa na justiça com habeas corpus para que seu cliente não seja indiciado ou para desfazer o indiciamento. Ou seja, tal ato, além de inútil, ainda acarreta a oneração da justiça, gerando gastos e movimentando desnecessariamente o aparato estatal. Apesar do advogado de defesa saber que o indiciamento é irrelevante, vende para seu cliente mais esse serviço de habeas corpus para evitar o indiciamento ou para desfazer um indiciamento já feito. Importante ressaltar que no mundo civilizado não existe esse instituto do indiciamento por parte da polícia e os defensores da existência do indiciamento buscam confundir o indiciamento com o chamado indictment, que existe nos Estados Unidos, por exemplo, que nada mais é do que o ato da promotoria de oferecer a denúncia ou acusação, nada tendo a ver com o tal indiciamento do piniquim. A polícia não deve fazer análises jurídicas, tipificações, tampouco dizer se fulano é autor do crime tal. A polícia deve fazer um trabalho técnico investigativo.
E esse é um dos problemas do nosso modelo de polícia. Essa cultura bacharelesca nas polícias, que se ocupa de teses e rococós jurídicos, que se preocupa mais com a forma e ritos do que com a doutrina e técnica investigativa. É o que também contribui com os patéticos 5% de esclarecimento de crimes no Brasil. A atividade investigativa policial é demasiadamente importante e deve ser valorizada com a promoção da celeridade, economicidade, eficiência, dinamismo e cientificidade, e não deve ser contaminada por atos desnecessários que promovam a burocracia, a alocação desnecessária de agentes públicos e atos que servem de instrumento para maus policiais ou visando vantagem econômica ou para perseguição e destruição de reputações. A relevância da polícia investigativa está na capacidade de elucidar crimes e levar os criminosos ao banco dos réus para serem condenados, e não em atos pomposos, porém inúteis, que induzem a população a erro e a condenação de pessoas pela opinião pública, muito antes dela ser realmente condenada. Essa é uma das reformas que o Brasil precisa enfrentar no sistema de persecução penal se quisermos ser levados a sério. Pessoal, vem com a gente. Defendemos o policial de ciclo completo, a carreira de entrada única para as polícias, a municipalização das polícias, o fim das saidinhas temporárias de presos, o fim da progressão de regime, redução de maioridade penal, endurecimento de penas, facilitação para o porte de armas para o cidadão, privatização dos presídios, mantendo o controle total da polícia penal para a prevenção e investigação de crimes e muito mais. Nós não somos como esses policiais fanfarrões e embusteiros de internet que vendem fumaça, pirotecnia, para depois sair candidato nas eleições. Nós somos um movimento de policiais que trabalha na internet com pautas técnicas, mas também nos bastidores, promovendo nossas ideias no âmbito político. Nos ajude a levar nossas ideias para mais pessoas possíveis, para ganharmos força e influência, para realizar as mudanças que a gente precisa nesse país, que praticamente vive uma guerra civil de insegurança pública. Contamos com vocês.